estava aqui fazendo um estudo, eu ia até pregar Romanos 11, né? Eu ia até ler mais sobre Romanos 11. Ontem eu estava lendo Romanos 11, só que a partir do versículo 23, aí eu queria entender mais sobre o que eu havia lido. Aí eu fui começar a ler o 11, mas aí eu vi que eu precisava do 10 também para entender o contexto ali, né, da palavra, né? E aí hoje Deus me direcionou para Romanos 10. Eu achei muito sensacional, assim. E é um tema aí que vale a pena a gente debater, vale a pena a gente entender mais. Irmãos, desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Segundo o dicionário da língua portuguesa, submeter, acatar as ordens de, render-se aos desejos de outra pessoa. E nesse caso que a gente leu, eles não se sujeitaram à justiça de Deus, ou seja, não submeteram à justiça de Deus, então não acataram as ordens de, ordens que neste caso é a justiça de Deus. Essa foi a ordem, esse foi o desejo de Deus, né? Eles se submetessem à justiça de Deus. Então, agora nós vamos ler novamente esse versículo, esse trecho, né? Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Ou seja, está falando sobre os israelitas. O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta aos romanos. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus. Eles têm zelo por Deus. Mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Israel, os israelitas, para contextualizar, é um povo que foi escolhido por Deus. É um povo escolhido. Entre todos os povos, Deus escolheu os israelitas. E começa tudo lá em Abraão, né? Começou ali. Então, olha, continuando Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. Aqui, ó, novamente. Agora é da lei, dos 10 mandamentos. Então Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. Não é de Deus, é da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Ou seja, o homem que seguir os 10 mandamentos, seguir a lei, a justiça que vem da lei,
ele viverá por meio delas. Ele vai continuar vivendo por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração, quem subirá ao céu? Quem vai para o céu? Isto é, para fazer Cristo descer. Se você está falando, se nós estamos falando, então fulano acho que ele vai para o céu, ciclano ele vai para o céu, esse aqui é muito bom, então ele vai para o céu. Então olha aqui que o apóstolo Paulo está falando, isto é, para fazer Cristo descer. Então se nós estamos julgando quem vai ou não para o céu, nós estamos fazendo Cristo descer. Isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo, ou seja, quem vai para o inferno. Isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Sabe o que é isso? Basicamente é você repetir o sacrifício de Deus. No Antigo Testamento era, você fez isso, vai para o Sheol, ou seja, vai para o inferno. Não, você não seguiu isso, vai para o inferno. E o que isso fez? Isso desencadeou, como consequência disto, desencadeou Cristo vir aqui. Ele veio, desceu do céu, estou voltando. Isto é, para fazer Cristo descer. Eu vou até pôr a câmera aqui. Mas a justiça que vem da fé, então o que? Isso desencadeou esse ato, né, vamos dizer assim, de fazer a justiça, que o quê? Aqui, ó. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. E o que eles queriam? Ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Ou seja, eles procuraram estabelecer a própria justiça. Eu não acho justo isso, então eu acho que ele tem que ir para tal lugar. Eu não acho justo isso, então eu acho que ele tem que ir para outro lugar. E o que desencadeou isso? Isto é, para fazer Cristo descer. Você está falando que alguém vai para o céu, alguém vai subir ao céu, isso é para fazer Cristo descer. Se você está falando que alguém vai para o inferno, isso é para fazer subir Cristo dentre os mortos. Ou seja, nós tendo este ato, nós estamos fazendo Cristo vir aqui, sofrer na terra, carregar um peso que não era dele, um peso que era para nós carregarmos, uma culpa que era nossa, um pecado que era meu, um pecado que era seu, para Cristo vir aqui, pegar esse peso, pegar essa carga, pegar para pagar o preço, o salário, né, pagar ali o preço do pecado, que é a morte. Então Cristo fez tudo isso. Basicamente, a gente estiver apontando quem vai para o céu, quem vai para o inferno, basicamente é isso. Fazer Deus vir aqui na terra, sofrer tudo de novo, passar por tudo isso, para falar, pronto, paguei o pecado dele? Paguei o pecado dele? Paguei o pecado dela? Não, então pronto, então posso subir? Então basicamente é isso. Porque Cristo ele já fez tudo, ele já fez. Lá em Isaías diz, mas aí nós vamos falar mais sobre isso em outro momento.
Mas Cristo ele já fez tudo, ele já pagou o pecado de todos. Então não paremos de apontar o dedo para pessoas falando assim, eu acho que vai pro inferno. O pior é quando a pessoa faleceu, tá assim, eu acho que ele não subiu não, acho que foi pra lá. Ah não, esse aí era muito bom, subiu. Quem somos nós para julgar qualquer ser humano? Deixa isso com Deus, deixemos isso com Deus. Mas o que ela diz, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Romanos 10, 8. Quer você se volte para a direita, lá em Isaías 30, 21, diz o seguinte: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, sigam. Aqui nós vemos uma coisa aqui, e eu tenho percebido isso, notado isso. Eu vejo certeza nas afirmações na Bíblia. Assim, depois ele de João Batista, eu vejo certeza apenas em Jesus. Eu estou certo disso. Ele falava com tamanha autoridade que não tinha como duvidar, não tinha dúvida, não restava dúvida, não tinha perguntas, não. Quando ele perguntava algo, era: você quer isso? Ou seja, o que queres que eu te faça? Não era: não, será por que eles não fazem? Por que não? Jesus ele já sabia tudo. Agora, eu vejo aqui em Romanos o seguinte: mas o que apóstolo Paulo, não só em Romanos, a dúvida. E ele está com dúvida de verdade. Ele tem dúvida de verdade. Então, foi um homem escolhido por Deus, mas ele tinha dúvida de verdade. E se você ver a trajetória dele nas cartas, você vai ver que Deus vai respondendo às dúvidas dele. Então, olha só. Ele acaba aqui de dizer: a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. A palavra está perto de você. O que diz aqui em Isaías? Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, sigam. Ué, mas o apóstolo Paulo falou que a palavra, aqui, está em sua boca e em seu coração. Volta aqui. Quer para a esquerda, quer para a direita, uma voz atrás de você lhe dirá o caminho. Este é o caminho, sigam. A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra de fé que estamos proclamando. Então, este é o caminho, a palavra. Deus ele fala com todos. É uma voz que você escuta, aqui nesse caso aqui, que lhe dirá: o caminho certo é este, esse é o caminho, sigam. Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ah, mas não tem que ter Espírito Santo? Pois é, tem que ter Espírito Santo para ir para o céu? Me explica isso. O que é o Espírito Santo, então? Porque, por exemplo, você vê algumas doenças. Você vê AIDS, por exemplo. AIDS é uma doença que você faz o exame de sangue, você descobre. Ok. Você vê uma gripe. Tem como você saber se você está gripado? Tem como. Dá pra ver. Tem como você saber se a sua gripe é um Covid? Tem como, tem exame. Você sabe. Tem como você saber se eu recebi o Espírito Santo? Se eu tenho o Espírito de Deus em mim? Tem alguma marca? Eu vou puxar aqui
um exame de sangue, um exame neurológico, algo assim? Tem como? Não sei. Não sei. Será? Mas deve ter, né? Não sei. Bom, então, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo e vai ser salvo. Porque não digo isso por essa palavra aqui do apóstolo Paulo. Não, eu digo porque Jesus disse, lá em João, ele fala que creia em mim e você será salvo. Creia em mim e você será salvo. E também lá em Josué, Antigo Testamento, creia em mim, tu e tua casa será salvo. Romanos 10:10, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeu e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Todos. Gente, é todos. É todos. Se está escrito todos, é todos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Agora é uma dúvida. Ele está com dúvida. O apóstolo Paulo está com dúvida. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? Ele está com dúvida de verdade. É uma dúvida real. Um apóstolo com dúvida real. E como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, desculpa, a trema aqui, ó, trema, gente. A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Porém, também diz que, aqui ó, se vocês verem, é uma resposta. Ele está com dúvida e veio na mente dele, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Ele está com dúvida. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E o que é a palavra de Cristo? É a justiça que eles negaram. Então, e é essa voz que nos guia, vai nos guiar. Então, mas eu pergunto, eles não a ouviram? Ah lá, ele está perguntando, ele está com dúvida mesmo. Eles não ouviram. Não, isso é Isaías, não é Isaías mesmo. Eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro que disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Ou seja, isso já está acontecendo. O povo, aquele que pensa ser o povo escolhido por Deus, né? O povo de Israel, vamos dizer assim, eles ficam com ciúmes. Deus faz com que eles tenham ciúmes de quem não é meu povo, ou seja, de quem não era meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz,
o tempo todo estendia as mãos a um povo rebelde, desobediente. Estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Então, olha, é um